Fala galera, vamos para mais um vídeo. É um vídeo de certa forma mais complexo porque a gente vai falar sobre third conditional. O third conditional ou a third conditional fala sobre situações hipotéticas no passado. Então é o seguinte, você que é aluno básico, você que é aluno intermediário, possivelmente, eu já te aviso, você pode boiar um pouquinho nisso daqui, porque a gente retoma alguns conhecimentos, algumas estruturas que são vistas de forma mais frequente no início de um curso de inglês. Então, se você é básico ou iniciante, provavelmente você vai olhar essas estruturas e vai ficar assim, por que é isso daqui? Eu vou tentar te explicar, mas eu já te aviso para você não ficar frustrado achando que porque você não entendeu essa estrutura que é mais complexa, você não sabe inglês. Não, não é assim não. É bom que você já tenha adquire uma noção dessa estrutura e é o que eu falo. Quando você trabalha estruturas que são mais avançadas, mesmo você tendo um nível mais anterior, não vou nem dizer mais inferior, mas um nível anterior, um nível inicial, você começa a se acostumar com estruturas que são mais complexas e você tende a conseguir usar elas com mais naturalidade depois. Tá, chega de blá blá blá. Quase um minuto de blá blá blá. Vamos aqui, eu não gosto muito de blá blá blá. Se eu tivesse ido ao shopping. Então isso em português você entende. Eu tô falando de uma estrutura no passado, tô pensando a respeito do passado. Poxa, eu tô imaginando aqui, ó, caramba, se eu tivesse ido ao shopping. Eu falo isso em inglês da seguinte forma: if, que é o se, I, que é o sujeito eu, o tivesse ido é interessante, porque dá pra gente fazer um paralelo com o inglês. Olha só, had, que é o tivesse. Esse had aqui, gente, não muda nunca. Você não precisa conjugar com o sujeito aqui. Você não... Pode mudar o sujeito, pode ser you, he, she, it, we, you. Não importa. Vai sempre ser had. Eu preciso trocar aqui, /weather. Oi, gente. Clear. Não gosto quando chove. Faz muito barulho. Se eu tivesse ido, olha que interessante. Em inglês nós temos o particípio passado, que é o gone. Se vocês procurarem na lista de verbos irregulares, esse verbo aqui, ó, o gone. Ai, caraca, quase que eu caio. Gente, o gone tá na terceira coluna, tá? Os verbos da terceira coluna. Então, o que a gente vai usar nessa estrutura são todos os verbos da terceira coluna de verbos irregulares. If I had gone to the mall, ao shopping, I would have, teria. Esse would aqui dá essa ideia hipotética de teria, comeria, faria, viria, gostaria, seria o like, né? Would like. Então aqui ele transfere esse verbo have para o ia. Ele transforma o have no ia no português. Qualquer verbo que você colocar, comer, comeria, dançar, dançaria. Então would tem essa função. E o bought, que eu falei pra vocês aqui, ó, bought é o particípio passado do verbo buy, comprar. I would have bought a dress, um vestido. Então esse foi o nosso primeiro exemplo aqui. Você que é aluno básico inicial deve estar desesperado pra caramba, mas não tem problema. Como eu te comentei, essa é uma estrutura avançada, e é avançada puramente, tá? Qualquer curso tradicional que você faça, você vai ver isso mais ou menos no 8º semestre de curso. Ou seja, 8º semestre, terceiro ano mais ou menos. Terceiro, 4º ano. Dependendo do curso que você for fazer. Outro exemplo. Se eu posso trocar aqui, ó. Se ela, if she, se eu quisesse trocar. Se ela tivesse estudado, had studied, tivesse estudado inglês, seria até melhor, né, se eu tivesse colocado ela aqui. Se ela tivesse estudado inglês, vou explicar o porquê que seria melhor. Ela, em vez de I, poderia she, por exemplo, ela could have, poderia ter namorado, dated, em inglês é namorado. Professor, mas esse é de aí? Pois é, verbos regulares, se você for lá na terceira coluna, na verdade eles não vão estar na lista de verbos irregulares porque são regulares, terminam em ED, ó. Eles não vão estar em nenhuma lista de verbos regulares, você não vai achar eles em nenhuma lista. Mas eles são iguais no passado e no particípio passado, na terceira coluna, então vai ser ED de qualquer forma.
have dated. Ao contrário do verbo buy lá atrás, ó. Que a terceira coluna é bought. Dated an American TikToker. Um TikToker americano. Então, se ela tivesse namorado, if she had studied, she could have dated an American TikToker. Um TikToker americano. Então, essa é a terceira condicional. Eu vou fazer mais aulas a respeito disso daqui. Isso daqui foi só um início ou uma revisão, né, para quem já tem um certo conhecimento. Mas eu vou tentar fazer uma aula um pouco mais aprimorada para você que é iniciante e quer entender um pouco mais dessa estrutura. Fala aqui se você conseguiu entender, se você é iniciante e boiou nessa explicação, porque eu tenho certeza, o aluno que já estudou inglês um pouco, ele conseguiu fazer sentido dessa aula, dessa estrutura que eu dei. O aluno que está começando agora, você que está começando agora, provavelmente você deve ter boiado legal na maionese. Eu já aviso, mas não tem problema. Isso não é critério para você achar que você não sabe inglês, beleza? Então vamos lá, eu já falei pra caramba. Let's do it. Não se esqueça de se inscrever, de deixar teu like, de seguir, de ativar o sininho, de fazer tudo que tem que fazer aí no YouTube, beleza? E estamos juntos. Let's do it. See you later, alligator. Como é que desliga aqui, gente?